E aí, gente, tudo bem? Bem, nesse segundo vídeo eu tive uma ideia interessante para a gente poder falar sobre inteligência artificial, que eu falei que um dos métodos ou ferramentas para você entrar em inteligência artificial é a matemática, certo? E dentro da matemática, qual é uma das primeiras disciplinas que a gente precisa olhar com muito carinho? É o cálculo, né? É uma matéria que a gente vê muito, quem faz engenharia, horas de exatas, está mais familiarizado com isso. Mas não precisa se preocupar. Eu vou trazer aqui um conceito dentro do cálculo que você entendendo ele, você consegue chegar mais próximo de entender inteligência artificial. Preste atenção. Pega uma folha A4, uma folha A4 branca na sua casa aí, e pega um lápis, tá? Pegou ele. Agora você vai fazer a seguinte brincadeira. Pode ir pausando o vídeo para ir fazendo, se você quiser fazer, não tem problema não. Divide ele ao meio. Não importa a direção, né? Horizontal ou vertical. Não tenta fazer na diagonal porque pode ficar um pouquinho mais complicado, mas fica à vontade. O importante é dividir na metade, tá? A partir desse momento, fica ao seu critério e recorta essa metade e dessa nova metade divida novamente pela metade. Fez isso? O desafio que eu passo para vocês é o seguinte: quantas vezes vocês vão conseguir dividir isso? Ao meio, sempre ao meio. Metade da metade da metade da metade da metade. Eu desafio você conseguir fazer isso aí. Qual é o máximo que você vai chegar? Com certeza, quando você chegar a esse máximo, não conseguir mais cortar, nem que se use o estilete, pedindo ajuda ao seu pai, sua mãe, qualquer parente para cortar, o tamanho do papel vai ficar desse tamanho. É tão pequeno, mas tão pequeno, que a gente não consegue ver ele, ou nem consegue mais mexer nele. Mas a gente sabe que tem material lá. Agora, imagina só que a gente queira calcular a área do papel. A área daquela folha, você calcular, vai lá calcular, e aí eu falo assim, tenta calcular a área desse pequeno pedacinho. Se você calcular aquela área em metros quadrados, né, botando tudo no mesmo padrão, eu te garanto que pode ter uns 10, 15, 20 zeros aí depois da vírgula, né, e você ficar 0,0000000000003 metros quadrados. Agora para e pensa, por que eu tive que dividir? Por que mesmo dividindo várias vezes ainda tem área, mas o número tem tantos zeros, tantos zeros, tantos zeros, que eu poderia falar o seguinte: olha, é tão pequeno, mas tão pequeno que eu não consigo ver, eu mal consigo segurar, eu mal consigo medir, mas existe. Na matemática, a gente chama esse tipo de número, é um número que tende a zero. Eu vou repetir, um número muito pequeno, muito pequeno, muito pequeno, muito próximo de zero, ou seja, 0,000000000 e por aí vai zeros, como é o caso do seu quadradinho que você tentou dividir, aquilo tende a zero, aquela área tende a zero. Ela é muito próxima de zero, mas você não consegue ir mais além. Isso é uma medida interessante. Grava ela, tende a zero. Agora, com este quadradinho pequenininho, eu pergunto a vocês, com quantos quadradinhos eu consigo reconstituir a minha folha A4? Considerando que a área tende a zero, ou seja, tem muitos zeros à direita. Lembra? Tende a zero, vários zeros à direita. Quantos quadradinhos eu preciso para remontar a minha folha 4?
10 segundos para você imaginar o quanto vão ser necessário pensando sobre essa ótica da matemática, da tendência, tá? Pensa aí direitinho, para o vídeo para pensar um pouco. Eu vou te dizer o seguinte, se eu quiser comparar, eu preciso calcular a área da folha original e dividir pela área desse restantezinho pequenininho. Dividindo um pelo outro, eu descubro quantos quadradinhos eu preciso para poder reconstituir a folha, né? Eu posso aqui, digamos assim, quantos quadradinhos eu faço a mesma área da folha. Usando a ideia da matemática, pensa só, é uma divisão, certo? Na matemática, no caso da divisão, tem o numerador e denominador. Quanto maior, se eu fixar o numerador, pensa que é a área da folha. Eu não vou mexer na área da folha. Quanto mais eu diminuir o denominador, ou seja, aquele momento que eu estava cortando a área pela metade, diminuindo cada vez mais a área, quando eu diminuo o denominador, o quociente, o resultado da divisão, aumenta. Por exemplo, se eu tenho 4 divididos por 2, dá 2. 4 divididos por 1 dá 4, ou seja, eu estou diminuindo embaixo e mantendo fixo em cima, o resultado aumenta. Agora pensa, eu tenho uma área, não me importa qual é a área da folha, mas eu sei que a área de baixo, ela tende a zero, lembra? Tende a zero, é muito pequena, ela é muito pequena, então eu falo que tende a zero, porque tem tanto zero, eu não estou afim de ficar escrevendo zero na folha, falo que tende a zero, ponto. A matemática te permite fazer isso, tá bom? O que acontece se eu tenho algo muito, mas muito pequeno no denominador? Lembra, se eu diminuo o denominador, eu aumento o meu quociente. Ou seja, se eu tenho algo muito pequeno no denominador, o meu quociente vai ser muito grande, mas é muito grande. Se você está tentando pensar um número, eu te garanto que o que eu pensei é maior que o seu e que alguém de outro lado pensou também é maior. Na matemática você tem outro nome, esse já é um pouquinho mais conhecido. Esse número tende ao infinito. Tende ao infinito. O que é o infinito? Na matemática, de uma maneira bem informal, é um número tão grande, mas tão grande de forma absoluta, que você não consegue representar ele. Não tem como. Por mais que você tente botar numa folha, você não consegue. Você consegue contar até infinito? Não consegue. Você vai gastar sua vida inteira contando que ainda vai existir números o suficiente para chegar no infinito. Então pensa, tende a zero, tende ao infinito, são extremos. Mas será que pode tender a outros números? Claro que pode. Na matemática, essa questão da tendência é algo muito importante quando você quer analisar funções. E as funções fazem parte de um modelo de inteligência artificial. Pensa só, se eu entendo o funcionamento dessas funções, qual o mecanismo delas, qual o comportamento, usando o conceito de limite, eu entendo situações extremas do meu modelo. E isso é extremamente importante quando você está trabalhando com treinamento de redes neurais. É um conceito tão simples, com uma experiência tão simples, mas que tem um resultado muito importante dentro da inteligência artificial. Tá? Então assim, pode tender a qualquer número. Eu posso fazer um número tender a 1? Sim, é um número tão próximo de 1. O que é um número tão próximo de 1? É 0,999999 e vai 9 lá pela frente. Mas é tão próximo, mas tão próximo que eu falo que tende a 1. Ah, pode tender para número negativo? Pode. Da mesma forma que tende para mais infinito, tende para menos infinito. Lembra, o infinito no geral é uma medida absoluta. Você fala assim, olha, não importa se é negativo ou positivo, o número é grande, tá? Então assim, vocês acabaram de ver uma ideia, um experimento, faz em casa para você entender como que essa coisa, né, é bizarra. Você vai diminuindo pela metade, olha só pela metade. Se você quiser ir mais rápido, divide por 4, tá? Então assim,
Esse é um mecanismo limite que vai ajudar muito em modelo de inteligência artificial. Então, grava isso e eu deixo um desafio para vocês. Depois, se quiserem responder, fiquem à vontade. Quantos números existem entre 0 e 1? Quantos números entre 0 e 1? Valeu, obrigado, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.